Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje, como aponta na nossa tela, resolveremos exercícios sobre tensão, deformação e equilíbrio. Você conhece esses temas? Sabe o que é tensão e deformação e como relacioná-las? É o que veremos hoje, mas é daqui a pouquinho. Aproveite aí e, para não esquecer, se quiser, já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e nesta aula, portanto, vamos resolver exercícios sobre tensão, deformação e equilíbrio de um corpo extenso. Para começar, vamos à nossa questão introdutória. Questão 1. Veja essa imagem. Aqui temos uma viga que está sendo testada num laboratório de materiais, provavelmente de construção civil, de engenharia aplicada nessa área. Enunciado é: uma viga de concreto ou uma barra metálica, por exemplo, são submetidas usualmente a 5 tipos de esforços característicos que podem deformá-las. Cite quais são eles, esses esforços característicos, e faça ilustrações para caracterizá-los. Então vamos lá. O primeiro esforço característico é exatamente esse que está ilustrado no nosso esquema. Note aí, imagine uma viga ou uma barra que está sendo forçada com forças opostas. E nesse caso, o efeito é chamado de efeito de tração. Portanto, o corpo nessa primeira condição está sendo tracionado. Segundo esforço característico é exatamente oposto ao primeiro. Note que agora as duas forças que agem sobre a viga ou a barra apontam para a parte interior do material. E nesse caso, veja lá, temos o chamado efeito de compressão. Os dois, tração e compressão, obedecem, dentro de certas condições, a duas relações muito básicas e importantes. Vamos relembrá-las. A primeira delas é a relação que define a chamada tensão, sigma, que é a razão entre a força perpendicular, que produz o efeito de tração ou compressão, dividido pela área sobre a qual essa força perpendicular atua. Então, note lá, temos aqui a área transversal e a força perpendicular a ela, nas duas faces da nossa barra. O mesmo acontece quando se dá o efeito de compressão. Nos dois casos, podemos definir, então, a tensão gerada no material como a razão, força perpendicular, sobre a área em que ela atua. Lembrou-se? Segundo elemento importante para estudarmos tração e compressão. Note que a barra ou a viga sofrerá um alongamento ou uma contração, dependendo de ser tracionada ou, naturalmente, comprimida. Uma variação de comprimento ao longo da direção da força que produz os esforços, um ΔL. Nesse caso, costuma-se definir uma segunda grandeza muito importante para esse tipo de estudo, representada pela letra grega epsilon minúsculo. É a deformação, ou deformação unitária, como usam os engenheiros da área. Note lá, é uma grandeza adimensional, ou seja, não terá unidade, porque é a razão entre dois comprimentos. Na verdade, ΔL é a variação de comprimento, tanto na tração quanto na compressão, dividido por L0, que é exatamente o comprimento da barra ou da viga não deformada, ou seja, quando ela não está sofrendo nenhum dos dois esforços de tração ou compressão. Então, ΔL sobre L0 é um número puro chamado de deformação ou deformação unitária. Muito bem? E os outros 3 esforços característicos dessas situações? O terceiro é esse que está ilustrado. Veja lá, esse é o chamado esforço de flexão. O quarto, esforço de torsionamento, ou então de torção, como querem. Perfeito? Então já temos 4. Quem é o quinto? O quinto é bem distinto dos anteriores. Veja lá. Note que no quinto esforço nós temos uma força que atua tangencialmente à face do nosso objeto, ou seja,
paralelamente à área atingida pelo esforço. Percebeu? Então há uma diferença notória com os esforços de tração e compressão. Lembre-se que nos dois, tração e compressão, a força atua perpendicularmente à área atingida pelo esforço. No caso desse quinto, a força atua paralelamente à superfície atingida. Esse tipo de esforço é chamado de cisalhamento. Muito bem? Então aí estão os 5 esforços característicos, muito importantes nos estudos sobre propriedades dos materiais. Quem faz engenharia, certamente mais adiante, vai complementar esses estudos. Hoje, vamos utilizar a análise de tração e compressão também, usando as duas relações que acabamos de definir. Vejamos lá como fazer isso de modo aplicado. Questão número 2, segunda de hoje. Um cabo metálico foi submetido a um ensaio de tração e os dados nele obtidos usados na construção do gráfico da imagem 1. Então, vejamos lá a nossa imagem 1. Note aí, esse é um gráfico característico que tem as regiões O, P, Q e R. Percebeu? Normalmente, os materiais usados em laboratório obedecem a uma curva semelhante a essa. Essa curva tem alguns pontos importantes que é bom relembrar. Veja lá. Note que o trecho OP é um segmento de reta, ou seja, temos aqui um comportamento linear de proporção direta entre que grandezas? A tensão aplicada ou sofrida no interior do material e a deformação unitária que ele sofre, o epsilon. Perfeito? Então, o trecho OP desse tipo de gráfico é chamado de regime linear. Nesse trecho OP, sigma é proporcional a epsilon. Acima, para valores de tensão acima do indicado no ponto P, note lá que o gráfico agora se torna de comportamento em termos de uma curva, até atingir a região R. O trecho QR, em geral, é aquele em que as tensões produzem a chamada deformação permanente no material. Ele não retorna mais às suas dimensões originais. E pode, inclusive, levar ao ponto R, que é o chamado ponto de ruptura do material, em que ele se rompe. Nesse caso, o valor de tensão correspondente ao ponto R é chamado de tensão de ruptura. Note que para esse material que estamos estudando, a tensão de ruptura é 720 megapascals. Muito bem? Informações importantes do nosso gráfico. Primeiro subitem. Obtenha o módulo de elasticidade do material do cabo e também o valor da tensão que produz a sua ruptura. Portanto, são duas informações pedidas. No segundo item, diz o seguinte: os fabricantes recomendam que seja utilizado um fator de segurança igual a 4. O que é isso? A tensão máxima admissível, quando esse cabo estiver sendo utilizado em alguma aplicação concreta, deve ser 1/4 da tensão de ruptura do material, aquele valor que vimos há pouco, 720 megapascals. Então, fator de segurança 4. O cabo deve trabalhar sob tensão de, no máximo, 1/4 da tensão de ruptura. Nesse caso, aí a questão. Para suportar uma força de tração de 86,5 kN, determine em centímetros quadrados qual a área mínima de seção reta que o cabo pode ter. Percebeu? Problema aplicado com os dados obtidos lá no experimento. Então vejamos lá. O item 1 pede primeiramente o módulo elástico do material. É E maiúsculo. Note que aqui temos uma equação que relaciona tensão e deformação. E trata-se de uma equação linear, primeiro grau, de proporção direta, exatamente correspondente ao comportamento do material no trecho OP. Muito bem? Então veja que no trecho OP, proporção direta. Essa relação é válida, então, somente no trecho OP. E maiúsculo é o chamado módulo elástico do material, ou módulo de Young, ou módulo de elasticidade.
É o nome que a engenharia se costuma dar a esse valor, a essa grandeza. Portanto, aqui queremos o valor de E maiúsculo. E como obtê-lo? Deveremos ter, então, um valor de sigma e um valor correspondente de epsilon, ou seja, um par ordenado para essas duas grandezas, válido no regime linear OP. Então, note, entre O e P, as coordenadas que conhecemos nesse segmento são exatamente as do ponto P, 400 megapascals e epsilon igual a 0,002. Então, basta substituir na nossa relação, obtendo então E módulo elástico ou módulo de Young do material é a razão sigma sobre epsilon, exatamente os dois valores que apontamos agora. Então ficará é igual a sigma no ponto P, 400, mas cuidado, veja sempre a escala do gráfico, 400 megapascals, dividido por epsilon, veja lá, valor correspondente é 0,002. Agora, estudante, muita atenção, trabalhe com potência de 10 ao resolver esse tipo de exercício. Então, teremos lá, 400 mega é 10 elevado a 6, é milhão. Então, 400 vezes 10 a 6 pascals. 0,002, 2 milésimos. Então, 2 vezes 10 a menos 3. E isso resulta, enfim, 400 por 2, 200. Regrinha de divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base, subtraímos o expoente. Então, 6 menos 3, 6 mais 3, que é 9. Então, obtivemos 200 vezes 10 a 9 pascals. Note que 10 a 9 é um múltiplo muito comum nesse tipo de problema. É exatamente giga. Portanto, podemos escrever que é igual a 200 gigapascals. Esse, portanto, é o módulo elástico do material que estamos investigando. Nesse item também é pedida a tensão de ruptura. Aqui não é necessário calcular. Se nós temos os dados do experimento, basta analisar o gráfico. Então, veja lá. A tensão de ruptura já está dada e ela vale, então, 720 megapascals. Portanto, do gráfico, obtemos diretamente esse valor experimental. Segunda parte agora, veja lá. Trata sobre a questão da tensão máxima admissível, também chamada de tensão de segurança, que foi estabelecido, como lemos no enunciado, como sendo 1/4 da tensão de ruptura. Isso é escolhido pelos engenheiros que analisam situações desse tipo. Então, 1/4 de sigma R. Nesse caso, como vimos há pouco, é 1/4 de 720 megapascals, o que resulta em 180 MPa, 180 megapascals. Portanto, o material deve trabalhar sob tensão máxima de 180 megapascals por razão de segurança. Muito bem, o que se pede é qual a área mínima que o cabo pode ter para que essa tensão sigma não seja ultrapassada. Lembra-se da definição? Tensão é força perpendicular à área que é tensionada dividido pelo valor dessa área. Portanto, sigma F sobre A. Queremos, então, área mínima, aquela que faz com que sigma se torne 180, que é o valor de segurança desejado para o problema. O valor de F foi dado. Lembra-se lá? Então, queremos agora A. Invertendo, teremos lá área mínima igual a força perpendicular sobre sigma. Veja, os dois valores são conhecidos, então basta substituir. A força dada, 86,5 kN. Então, em potência de 10, 85 vezes 10 a 3 newtons. Sistema internacional. Sigma de segurança, 180 MPa. Potência de 10, mega, 10 a 6. Muito bem? Então, agora, fazendo a divisão, veja lá o que teremos. 86,5 dividido por 180, 0,48. 10 a 3 dividido por 10 a 6, conserva-se a base, 3 menos 6, menos 3. 0,48 vezes 10 a menos 3. Agora, note as unidades para ficar claro o resultado. Newton sobre Pascal. Lembra-se, Pascal, por definição, é unidade de força por área. É Newton por metro quadrado. Portanto,
podemos cancelar a unidade como Newton e teremos 1 sobre metro quadrado, que vai resultar naturalmente em metro quadrado. Então teremos lá, escrevendo em notação científica, 0,48 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 4,8. Aumentando uma casa, temos que diminuir um índice. Então teremos lá 4,8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Mas note que esse é um valor difícil de estimar, de avaliar, de ter uma noção prática. Por isso a questão nos pediu em centímetros quadrados. É preciso converter. Qual é a relação? Anote lá. 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados. 10 à quarta. Portanto, 10 a menos 4 vezes 10 a 4, que dá 10 elevado a 0, que é 1. Portanto, a resposta é área mínima igual a 4,8 centímetros quadrados. Essa é a área mínima que o cabo pode ter para que a tensão nele não ultrapasse o valor de segurança escolhido, 180 MPa. Terceiro item. Nas condições que nós acabamos de analisar, se o comprimento L0 do nosso cabo, antes de sofrer qualquer deformação, é 3 metros, esse então o seu comprimento natural, obtenha em milímetros o valor da variação de comprimento, ΔL, que ele sofrerá quando suportar a tração lá colocada, 86,5 kN. Então, lembremos das relações fundamentais. Veja lá. Sigma igual a módulo elástico vezes o valor de epsilon, deformação. Nós queremos ΔL. Ora, ΔL pertence à deformação epsilon. Então, escrevendo, veja lá. Temos sigma, que vamos utilizar, é o sigma de segurança, admissível, igual a E vezes epsilon. Qual é a definição de epsilon? Como lembramos no começo, ΔL, variação de comprimento que o material sofre, por L0. Note que queremos, então, ΔL. Basta isolá-lo nessa expressão. Então, teremos lá, veja, sigma vezes L0 dividido por E, que é o módulo elástico do material, um parâmetro que, em geral, é fornecido em tabelas especializadas. Quem conhecemos nessa relação? Sigma admissível, de segurança, como vimos, 180 megapascals, e conhecemos também o módulo elástico desse material. Calculamos lá no primeiro item. E ele vale 200 GPa, gigapascals. Verificou? L0, exatamente 3 metros, o comprimento original, natural do cabo. Agora é substituir. Mas cuidado, veja os múltiplos. Devemos trabalhar com potências de 10. Substituindo, teremos então 180 vezes 10 a 6, 180 megapascals, vezes L0. Veja, como a questão nos pede em milímetro, 3 metros já podemos escrever diretamente em milímetro. São 3.000 milímetros. Então, 3 vezes 10 a terceira. E dividido pelo módulo elástico, 200 gigapascals. Giga é 10 a 9, então 200 vezes 10 a 9 no denominador. Efetuando-se esse cálculo, veja lá, encontraremos ΔL igual a 2,7. E a unidade de comprimento, nesse caso, é milímetro, que já escolhemos desde o início. Portanto, essa será a variação de comprimento do cabo dentro dos limites de segurança que foram escolhidos. Suponha que uma empresa contratou você para emitir um laudo sobre a segurança dos cabos de aço que sustentam uma plataforma. O projeto dessa plataforma é mostrado na imagem 1. Vejamos então. Então, a plataforma, com as dimensões especificadas, vai ser suspensa e trabalhadores a utilizarão para fazer a limpeza, por exemplo, das vidraças externas de um edifício. O comprimento ideal da plataforma é 3 metros, como indica aqui o nosso esquema. Veja lá, 3 metros. E o seu peso da plataforma, 400 newtons, sendo sustentada por 4 cabos de aço idênticos, 2 na extremidade A e 2 na extremidade B. Então veja, extremidade A, 2 cabos, extremidade B também 2 cabos. Detalhe, idênticos.
Sobre ela estarão um kit de limpeza e 2 trabalhadores. Kit de limpeza e 2 trabalhadores. Vejamos então o comando da questão. Primeiro, se o peso de cada trabalhador vale 800 newtons e o kit pesa 100 newtons, qual é a intensidade da força de tração em cada um, veja o destaque, dos 4 cabos? Vejamos então as forças que atuarão no nosso problema, não é mesmo? Queremos saber uma delas, força de tração nos cabos. Veja lá como montamos o nosso esquema. Na extremidade A, lembra-se, foi informado que há 2 cabos idênticos. Portanto, a tração a que eles ficarão submetidos por simetria de construção da plataforma vai ser a mesma. Então, podemos chamar na extremidade A uma única força atuante de valor 2TA. Não é mesmo? São 2 cabos, cada qual sofre tração de mesmo valor, que estou chamando de TA. Portanto, na extremidade A, 2TA. O mesmo na extremidade B, são 2 cabos idênticos, suportando a mesma tração. Então, posso chamar a força única correspondente à ação desses 2 cabos de 2TB. Isso facilita enormemente a resolução do problema. Além do mais, veja, teremos os trabalhadores sobre a plataforma. Então, teremos peso 1 do primeiro trabalhador, teremos peso 4 do segundo trabalhador que está à direita. Temos o kit de limpeza, peso 3. E ainda temos, obviamente, o peso da própria plataforma, cujo centro de gravidade, supondo-a homogênea, atua no seu ponto médio. Então, CG, centro de gravidade da plataforma, onde atua o que eu estou chamando de peso 2. Muito bem? Então, esse é o conjunto de todas as forças atuantes na plataforma. E é a partir desse esquema que deveremos, então, determinar o que foi pedido. A força de tração em cada um dos cabos. Então, veja, o nosso problema quer que nós saibamos qual é o valor de TA e qual é o valor de TB, que serão as trações nos cabos em A e em B. Exatamente o que foi perguntado, não é? Então, vejamos lá como analisar. Lembrando, então, peso 1, primeiro trabalhador, 800 newtons dado no enunciado. Peso 2, peso da plataforma, também dado de valor 400 newtons. Peso 3, do kit de limpeza, 100 newtons informado. E também do outro trabalhador, peso 4, 800 newtons. Vejamos agora como equacionar todas essas forças. O ponto fundamental é: a plataforma, por razão de segurança, deverá estar o tempo inteiro em equilíbrio, enquanto os trabalhadores estiverem fazendo o seu ofício, não é mesmo? Equilíbrio de rotação e também de translação. Então, vamos impor as condições. Primeiro, equilíbrio de translação. Você se lembra? A condição é força resultante igual a 0. Note que todas as forças atuantes na plataforma têm uma única direção, que é a direção y. Portanto, a nossa equação geral se reduz a força resultante somente na direção y, nesse caso, igual a 0. Então, note lá, temos 2TA e 2TB para cima e os pesos para baixo. Então, admitindo sinal positivo para cima, teremos lá 2TA menos P1, menos P2, menos P3, menos P4, que tem sentido para baixo, negativo, mais 2TB igual a 0. Essa é a condição para que haja equilíbrio de translação da plataforma. Então, ela não acelere nem para cima nem para baixo, o seu centro de gravidade não se mova. Muito bem? Temos os valores conhecidos, vamos substituir então. 2TA, peso 1, 800, peso 2, 400, o 3, 100 e o 4, 800 também, mais 2TB igual a 0. Efetuando-se esse cálculo, para obter o equilíbrio de translação, teremos lá 2TA mais 2TB que não conhecemos, essa soma 800 e 400, 1.200, 2.000, 2.100. Então, 2TA mais 2TB menos 2.100 igual a 0.
Simplificando, 2TA mais 2TB igual a 2.100 à direita, e podemos dividir todos os termos por 2, para simplificar a nossa expressão. Então, veja lá, TA mais TB, 2.100 dividido por 2 é 1.050. Essa é a primeira equação do nosso problema. Veja que a soma das trações nos cabos à esquerda e à direita deve valer 1.050 newtons nesse caso. Precisaremos, naturalmente, de mais uma equação para obtermos os dois valores que queremos encontrar. Então, veja lá. Agora, para encontrarmos uma segunda equação, é necessário impor a outra condição de equilíbrio, equilíbrio de rotação. E essa condição, como você se lembra, torque resultante igual a zero. Como calcular os torques? Precisamos de um ponto de referência. Qual deles nós vamos utilizar? O ideal nesse problema é A ou B. Simplifica muito os cálculos. Vamos escolher o ponto A. Então, veja lá. Torque resultante, vamos calculá-lo em relação a A, deve ser zero. O que mais precisamos saber? Bom, teremos lá que somar todos os torques, então igualar a zero. Torque da força 2TA, mais torque do peso 1, mais torque do peso 2, mais torque do peso 3, mais torque do peso 4 e mais torque da força TB, igual a zero. Perfeito? E esses torques, como obtê-los? Primeiro, note que a força 2TA está atuando no ponto A, que é o nosso ponto de referência. Então, ela não tem braço, não é mesmo? As demais têm. Todas elas exercerão torque em relação ao ponto A. Precisamos, além de tudo, saber o sentido do torque e atribuir um sinal. Então, veja lá. Quais serão os sentidos dos torques produzidos pelas forças P1, P2, P3, P4 e 2TB? Você se lembra? Veja lá. Peso 1. Peso 1, em relação ao ponto A, faria um deslocamento angular nesse sentido horário, que é negativo. E os demais também. Portanto, veja, os torques de P2, P3 e P4, assim como o torque de P1, em relação ao ponto A, são todos negativos. E o torque da força TB? Note que é o contrário. TB, se girasse a nossa plataforma em torno de A, produziria uma rotação no sentido anti-horário, que é tomado como positivo. Muito bem? Então, veja, torque A é zero, torques dos pesos negativos e o torque da força TB positivo. Então, agora podemos equacionar os torques. Veja lá. Torque da força TA é zero, e aí teremos negativo para todos os pesos e P1D1, seu braço, P2D2, seu braço, P3D3, P4D4. E mais a força 2TB vezes o seu braço, que estou chamando de DB. Então, note lá, teremos que conhecer os braços das forças. D1 até o ponto A, D2 até o ponto A, D3 até o ponto A, D4 e DB até o ponto A. Dessa maneira, obteremos, então, os valores dos torques. Então, precisamos dos braços. Lembra-se do esquema original lá do projeto? Veja lá. Então, através daquele esquema, é fácil ver que o braço do peso 1, 1 metro, braço do peso 2, que é o da plataforma, 1,5, braço do peso 3, que é o do kit de limpeza, 2 metros, braço do peso 4 do segundo trabalhador, 2,5 metros, e veja lá, o braço DB da força 2TB será 3 metros. Então, agora, podemos substituir na nossa equação de torque resultante igual a zero, que já tínhamos estabelecido. Então, teremos lá, veja lá, menos P1D1. P1 é 800, D1, braço 1, 1 metro. 800 vezes 1, 800. Menos P2D2. Então, veja lá, P2 é 400 e o braço D2 é 1,5. 400 vezes 1,5, 600. P3D3. P3 é 100 vezes o seu braço, 2. 200. Peso 3, peso 4, 800 vezes o seu braço, 2,5. 800 vezes 2,5, 2.000. E veja lá, força 2TB, o seu braço é 3 metros. Então, teremos 2TB vezes 3. Com isso, obteremos o valor de TB. Então, veja lá,
Menos 800, menos 600, menos 200, menos 2.000, mais 2TB vezes 3 igual a zero. Equação que já tínhamos montado. Agora anote. 800 mais 600, 1.400, 1.600, mais 2.000, 3.600. Negativo, note lá o último termo, 2 vezes 3, 6TB. Então, transpondo para o segundo membro, 6TB igual a 3.600. E daí obtemos o valor de TB. TB vale 600 newtons. Essa é a força de tração em cada cabo que está na extremidade B. Metade do problema resolvido. E como achar agora a tração nos cabos da extremidade A? Lembra-se que tínhamos uma primeira equação vinda lá do equilíbrio de translação? Equação 1. TA mais TB, 1.050. Note que já temos TB. Então, basta substituir. Teremos lá TA mais TB, que é 600, igual a 1.050. Portanto, TA 1.050 menos 600, TA igual a 450 newtons. Essa é a tração que vai atuar em cada um dos cabos na extremidade A, como pedido no problema. Segundo item de aplicação agora sobre resistência dos materiais. Os dados obtidos em um ensaio de tração realizado pela fábrica que produziu os cabos que serão usados na plataforma, esses dados são mostrados na imagem 3. Lembra-se? Um gráfico parecido com o que nós analisamos há pouco. Então, o material dos cabos que irão constituir a plataforma obedece a esse comportamento físico. Tensão, deformação. Lembra-se? Então, veja, o regime linear é OP. E aqui, valor extremo, 240 megapascals de tensão. Isso significa que enquanto a tensão, força sobre área, atuante sobre o cabo, se mantiver até 240 megapascals, o comportamento é linear. Significa que, diminuindo essa tensão, o cabo retorna ao seu comprimento original. A partir do ponto P, para tensões maiores, ele começa a sofrer deformação permanente e ele não retorna mais à sua dimensão original, caso se retire o esforço. Até que, preste atenção nesse valor, lembra-se, tensão de ruptura. Quando a tensão atinge 500 megapascals, o cabo da plataforma se rompe. E esse é um fator muito importante, uma vez que devemos pensar na segurança lá dos trabalhadores. Vejamos então qual é o comando da questão nesse caso. Primeiro, calcule o valor do módulo de Young, módulo elástico do material desses cabos. Lembra-se? E maiúsculo, que já obtivemos mais cedo num outro problema. Então, a relação fundamental para o trecho de comportamento linear é sigma igual a E vezes epsilon. Esse E maiúsculo é exatamente o módulo de Young do material. Então, teremos lá módulo de Young, sigma sobre epsilon. E o valor de sigma, qual é? 240 MPa, que vimos no gráfico, dividido pelo epsilon correspondente, lá do gráfico, no ponto P, é 8 vezes 10 a menos 4. Efetuando esse cálculo, lembrando da potência de 10, teremos lá 240 mega é 10 a 6, dividido por 8 vezes 10 a menos 4. Isso nos dará 240 por 8, 30. Potência de 10, conserva-se a base, 6 menos 4, 6 mais 4, 10. Agora aqui podemos usar um múltiplo que já é conhecido, 10 a 9. Então veja, 30 vezes 10 elevado a 10 é o mesmo que 300 vezes 10 a 9. Veja lá, aumentando-se uma casa decimal no primeiro termo, temos que diminuir um índice. Então 300 vezes 10 a 9 PA. E 10 a 9 é giga, como já sabemos. Então, para esse cabo que será utilizado, para o material que será utilizado nos cabos da plataforma, o módulo elástico é 300 gigapascals. Viu aí? Na sequência, segundo subitem. Se os cabos têm 3 milímetros de diâmetro, os da plataforma, responda e justifique. Algum deles corre risco de sofrer ruptura? Essa é uma pergunta muito interessante. Os cabos não podem ter qualquer diâmetro para que a tensão neles, força sobre área, não ultrapasse aquele valor de ruptura que vimos no gráfico. Então, devemos considerar a definição de tensão. Veja lá, lembra-se? Tensão é força perpendicular sobre área. Nesse caso, a força é a tração nos cabos, que já conhecemos, foi o que nós calculamos mais cedo.
não é mesmo? Então precisamos da área dos cabos. Lembre-se que foi dito aí o diâmetro, 3 milímetros. Então o raio é 1,5 milímetro. Calculando a área de seção dos cabos seria πr ao quadrado ou π diâmetro ao quadrado sobre 4, se você preferir. Vamos usar o raio. Então 3,14, o raio é metade do diâmetro. Então seria 1,5 milímetros. Vamos usar em potência de 10. 10 a menos 3 metros. E isso resulta em aproximadamente 7,07 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Esse é o valor da área transversal dos cabos. A tração nós já conhecemos, nós calculamos TA e TB um pouquinho mais cedo. Basta então efetuar o cálculo. Tração em A, como vimos, 450 newtons, dividido pela área. Os cabos são idênticos, então a área do cabo A de seção é a mesma do cabo B, que veremos daqui a pouquinho. Dividindo, teremos lá então aproximadamente 64 vezes 10 a 6 pascals. Transformando em mega, 64 megapascals. Agora vejamos a tensão no cabo B. Note que esses dois valores é que nos dirão se o cabo está trabalhando dentro do limite de segurança ou não. Nós sabemos lá do gráfico qual é a tensão que pode romper os cabos. Depois é comparar esses valores com aquele lá do gráfico. Sigma B procedendo da mesma maneira, TB sobre A. Como vimos, TB é 650 newtons, a área é a mesma, lembra-se, são cabos idênticos. Efetuando-se o cálculo, obtemos 85 vezes 10 a 6 pascals, ou 85 megapA. Lá do gráfico, agora é o ponto fundamental para a resposta. Então, nós temos tensão no cabo A, 64 megapascals. Tensão no cabo B, 85. E qual é a tensão de ruptura? Volte depois lá no gráfico, lá no ponto R. Você vai ver que é de 500 megapascals. Então, veja, os cabos estarão trabalhando sob tensão de 64 megapascals e 85. E a tensão de ruptura é 500 megapascals. Então, veja que é muito mais do que 4 vezes esses dois valores. É um ótimo fator de segurança. Estamos trabalhando com um fator de segurança maior que 4. Então, resposta, veja lá. Uma vez que as tensões nos dois cabos, 64 e 85 megapascals, são muito menores do que a tensão de ruptura, como mencionei, cujo valor é sigma R 500 megapascals, veja de novo lá no gráfico, ponto R, nenhum deles corre, portanto, o risco de se romper. Item C. Se o comprimento de cada cabo é 7,5 metros, calcule em milímetros, uma vez que os cabos não correm risco de se romper, qual a variação de comprimento sofrido por cada um deles, certo? Então, qual vai ser o ΔL? Porque com os trabalhadores e o kit, o cabo vai se deformar, ainda que não muito, ainda que não corra risco de ruptura, mas é importante saber qual é o valor de ΔL. Como fizemos, vamos usar novamente a relação que contém ΔL. Sigma igual a módulo elástico, que já conhecemos, foi dado no enunciado, nós calculamos mais cedo, vezes epsilon deformação. Então, sigma igual a E vezes epsilon, ΔL sobre L0. Outra vez, queremos ΔL. Então, basta isolar como fizemos no outro problema. Teremos lá ΔL, sigma L0 dividido por E, módulo elástico do material. Teremos, então, substituindo com potência de 10, o sigma no cabo A, lembra-se? 64 megapascals. Nós já obtivemos esse valor, 64 vezes 10 a 6. Vezes o comprimento, 7,5 metros, como dado aqui. Dividido pelo módulo elástico, calculamos no primeiro item, dividido por 300 vezes 10 a 9. Efetuando-se o cálculo, encontramos 1,6 vezes 10 a menos 3, veja que a unidade em que nós estamos usando nesse caso, metro. Queremos em milímetro, portanto, 10 a menos 3 metros já é 1 milímetro. 1,6 milímetros será a deformação dos cabos do lado A. Poderíamos ter já colocado em milímetro, bastaria escrever 7,5 metros como 7.500 milímetros, ou 7,5 vezes 10 a terceira. Já obteríamos direto 1,6 milímetros nesse caso. Para o cabo B, para os cabos da extremidade B, como ficaria?
A tensão nesses cabos é 85 vezes 10 a 6, 85 megapascals, como vimos. O comprimento é o mesmo, eles são idênticos. O mesmo módulo elástico, porque eles são idênticos, o material também é o mesmo, e isso resulta, efetuando-se o cálculo, em 2,1 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, os cabos do lado B irão se deformar mais, sofrerão uma deformação de valor 2,5 milímetros. Muito bem? Então, fechamos aí a análise dessa situação extremamente interessante. Nas próximas aulas veremos outras aplicações. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Voltarei com você na próxima aula. Até lá e bons estudos!